Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 1º de maio de 2019, e o nosso tema hoje é: por que as entidades estão utilizando menos ervas? Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, antes de começarmos, dois recadinhos rápidos. O primeiro é que eu criei um blog para falar apenas de Umbanda. Então, se você tiver interesse, acessa leomontes.blogspot.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nesse blog, eu quero publicar alguns textos que eu já escrevi e vou também registrar momentos do meu dia a dia como médium na Umbanda. Então, se você tiver interesse, está aí o convite, na descrição do vídeo está o link. E a segunda notícia é lembrar que nós temos um grupo de atendimento fraterno via WhatsApp. Então, você que está me ouvindo, se você está se sentindo sozinho, se você precisa conversar, se você está passando por alguma dificuldade e não tem a quem pedir ajuda, eis uma oportunidade. O link está na descrição do vídeo. Você entra no grupo, é um grupo onde não há conversas, então você chama por algum dos administradores que certamente lhe atenderão, ok? Muito bem. Vamos então para o nosso tema. Por que as entidades estão utilizando menos ervas? E talvez você esteja se perguntando, mas elas estão? E a resposta é sim. No passado, as entidades utilizavam muito mais as ervas do que hoje. E vamos entender a razão. Bem, talvez quem seja mais velho na religião, aquelas pessoas com décadas de experiência, talvez se recordem, por exemplo, das famosas garrafadas, das poções e diversos remédios e tratamentos que as entidades faziam, muitas vezes dentro do terreiro, muitas vezes na frente do consulente, quando este chegava com uma queixa. A entidade chamava o Cambone, mandava ir no quintal do terreiro, aonde costuma ter as plantas, apanhava isso, aquilo outro, trazia para dentro do terreiro. A entidade fazia um remédio ali na hora, ou se não fazia uma garrafada, ou fazia uma poção, enfim, e dava para a pessoa, explicava como ela devia usar. E não raras as vezes, as pessoas se curavam daqueles males que até então não tinham solução. Você já ouviu relatos assim? Pois eu já, e já até coloquei aqui no canal, naquela série onde eu trago as experiências do meu avô, quando então ele vai contar que o meu tio, irmão do meu pai, só sobreviveu porque já estava desenganado pelos médicos por conta de uma meningite, graças ao tratamento espiritual que foi feito dentro do terreiro por 14 anos. Então ele narra lá essa experiência e ele tem a mais absoluta convicção que meu tio só sobreviveu graças ao tratamento que era feito através de infusão de raízes que as entidades de um determinado terreiro recomendaram. Então, no passado, isso era muito comum e hoje já não se vê tanto. E, repito, não se vê tanto. Eu sei que ainda existem. Eu sei que existem terreiros que trabalham muito com as ervas, com remédios, garrafadas, etc. Mas, proporcionalmente, eu tenho a impressão de que isso vem diminuindo. Graças ao contato que as reflexões me permitem ter com pessoas de todo o Brasil, eu tenho percebido isso. Raramente eu encontro relatos de pessoas que trabalham dessa forma, onde então as entidades fazem essas garrafadas, fazem esses remédios ali na frente do consulente, etc. E aí a pergunta é, por que isso não é mais comum? Será que os médiuns de hoje não prestam, como às vezes eu escuto de pessoas mais velhas? Bem, na verdade não é por aí a solução. Como eu gosto de estudar muito sobre espiritualidade, eu procuro sempre fazer um paralelo. Porque se a espiritualidade é uma só
existindo apenas múltiplas formas dela se manifestar, então aquilo que é realidade no meu terreiro precisa também ser nos demais. Bem, e se a gente observar uma religião prima, vamos assim dizer, da Umbanda, que é o Espiritismo, a gente vai encontrar também um processo muito interessante. A popularização do Espiritismo no Brasil não se deu através da doutrina ou através dos romances, mas através do receituário mediúnico, o que fez com que houvesse um grande interesse no Brasil em matéria de espiritismo foram os médiuns receitistas. No começo do século XX, vários e vários centros espíritas tinham ali os seus médiuns psicógrafos que traziam receitas dos médicos espirituais para a população. Inicialmente, eles trabalhavam receitando remédios alopáticos, mas isso obviamente causou uma série de problemas e tem muitos e muitos relatos de juntas médicas combatendo esse tipo de prática. Então eles começaram a receitar medicamentos fitoterápicos, mas isso também causava um reboliço, até que por fim eles passaram a receitar remédios homeopáticos, o que perdurou bastante tempo, mas hoje em dia já é muito raro. Aqui em Uberaba, por exemplo, tem mais de 130 centros espíritas e até onde eu saiba, apenas um centro, uma vez por mês, tem receituário mediúnico homeopático. Então aquilo que no começo do século passado era o garoto propaganda do espiritismo, hoje já dificilmente se encontra. Hoje os centros espíritas focam as suas atividades muito mais em palestras e na explanação dos princípios da doutrina, e não tanto mais nas atividades mediúnicas receitistas, como acontecia no passado, né? Então a questão é por quê? Hoje nós temos mais pessoas no mundo e justamente agora que a população está muito maior do que foi naquela época, por que será que os médiuns receitistas estão se escasseando? Por que será que as entidades não estão mais fazendo os remédios, as garrafadas, as poções e os tratamentos como faziam antigamente? E a resposta é porque a saúde melhorou. É isso mesmo. Tenta imaginar, por exemplo, lá na época do Zélio, 1908, uma pessoa que tinha, por exemplo, sei lá, uma anemia. E aí o povo dizia, você está com quebranto, porque ela está sempre mole, ela está sem energia, ela está pálida. Imagina a dificuldade dessa pessoa para encontrar um médico. Imagina a dificuldade do médico para diagnosticar o problema. Imagina a dificuldade para encontrar o medicamento adequado, o tratamento adequado. Então, isso mudou radicalmente. É claro que a saúde está longe de ser perfeita no Brasil, mas hoje a gente encontra farmácia em toda esquina. Hoje, se eu estou com a doença, se eu estou com um problema, se eu estou com um mal-estar, eu tenho uma maior facilidade para me submeter a um tratamento médico e uma facilidade muito maior para conseguir medicamentos. Então, toda essa melhora, que repito, está longe de ser perfeita, óbvio, eu bem sei disso, mas toda essa melhora, toda essa facilidade para que a gente tenha acesso aos serviços de saúde e também aos medicamentos, foi fazendo ao longo do tempo com que as entidades deslocassem o foco do seu trabalho, que era curar corpos, para curar almas. Então hoje, tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, não se procura tanto trabalhar o físico, embora, repito, ainda existam muitos trabalhos de cura, ainda existam médiuns que incorporam médicos para fazer cirurgia, ainda tem lá o caboclo que pega as ervas do quintal do terreiro para fazer um remédio. Eu sei que tudo isso existe, mas proporcionalmente
está cada vez mais raro. E a resposta é porque a saúde melhorou. Então, hoje, as entidades focam as suas ações em curar a nossa alma. E quando elas precisam fazer uso de ervas, é muito mais no aspecto energético. Então, hoje, por exemplo, eu vejo muito nos terreiros as entidades recomendarem banhos, eventualmente chás, algumas vezes tratamento, mas na maioria das vezes a entidade está usando a erva ou para recomendar um banho, ou para recomendar uma defumação, ou utilizando ali num acessório durante o passe para transmitir uma energia. Então é um processo de sutileza no uso desses elementos, cuja razão está na melhoria da saúde como um todo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.